Como vocês viram na capa, ele vai falar sobre o nosso querido Casimiro de Abreu, que participou da segunda geração do romantismo brasileiro. Casimiro José Marques de Abreu nasceu na Barra de São João, no estado de Rio de Janeiro, no dia 4 de janeiro de 1839. Era filho de um rico comerciante português chamado José Joaquim Marques de Abreu e da brasileira Luísa Joaquina das Neves. Casimiro passou sua infância na Fazenda da Prata, do atual município de Silva Jardim, de onde saiu com 9 anos para estudar Humanidades no Colégio de Friese, em Nova Friburgo. Desde cedo, Casimiro de Abreu despertou interesse pela literatura e divergia de seu pai, que queria levar o filho a seguir a carreira de comerciante. No dia 13 de novembro de 1853, por não se adaptar ao trabalho no comércio do pai, no Rio de Janeiro, foi enviado para Lisboa, ao fim de completar a prática comercial. O austero pai achava que lá ele pediria as tendências literárias. Casimiro de Abreu viveu 4 anos em Portugal, onde iniciou sua carreira literária e escreveu a maior parte de seus poemas. No dia 18 de janeiro de 1856, sua peça Camões e Ojal, que foi encenada no Teatro de Fernandes em Lisboa, foi recebida com aplausos pela imprensa portuguesa. E em 11 de julho de 1857, Casimiro de Abreu voltou ao Rio de Janeiro com a saúde abalada pela tuberculose. Partiu para Indaiaçu, fazenda da família às margens do Rio São João, e depois de um mês de repouso, Casimiro voltou constrangido ao comércio do pai, que insistia em torná-lo um comerciante. Casimiro de Abreu nascido em 1839 e faleceu em 1860. Foi um poeta brasileiro, autor da obra Meus 8 Anos, que dos poemas mais populares da literatura. Destacou na segunda geração do romantismo. E ele escreveu a maior parte dos poemas em seu único livro, Primaveras. É o patrono da cadeira número 6 da Academia Brasileira de Letras. E agora eu vou falar da segunda geração do romantismo no Brasil. A segunda geração romântica no Brasil é um período que corresponde de 1853 a 1869, denominada ultrarromântica, ou a geração mal do século. Os principais temas dessa fase são a morte, o amor não correspondido, o tédio, a insatisfação e o pessimismo. Algumas características são o egocentrismo, o sentimentalismo exagerado, o forte tom depressivo, a tendência à fuga da realidade, o gosto pelo delírio e pelo macabro e a ironia romântica. Os principais atores da segunda geração romântica brasileira são Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. E agora eu vou dar sequência ao poema que eu e meus colegas escolhemos, Amor e Medo, de Casimiro de Abreu. Quando eu te vejo me desvio cauto da luz do fogo que te cerca. Ó bela, contigo dizes, suspirando amores. Meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Como te enganas, meu amor é a chama que se alimenta no voraz segredo. Esse tufulho é o que te adoro louco. És bela, eu moço, tens amor e o medo. Tenho medo de mim, de ti, de tudo, da luz, da sombra, do silêncio ou vozes, das folhas secas, do chorar das fontes, das horas longas a correr velozes. Ó véu da noite, me atormenta em dores, a luz da aurora me enternece os seios, é ao vento fresco de carcias tardes, eu me estremeço de cruéis receios. Nas 4 histórias que eu citei agora, ele demonstra uma frieza que tem com sua amada, por conta de um medo de demonstrar seu amor. Por isso ele tem um amor secreto, sem demonstrar nenhum sentimento. Que esse vento que não vais ao longe, do calmo fumo caprichoso ondeia, se parando um dia tornar incêndio, a chama viva que te risateia. Ai, se abraçado eu crepitasse o cedro, cedendo a raio que tormenta envia, que seria da plantinha humilde, que à sombra dela tão feliz crescia. A labareda que se enrosca ao tronco, torrará a planta qual queimará o galho, e a pobre nunca reviverá poderá. Chover-se embora para paterno orvalho. Ai, se visse no calor da cesta, a mão tremendo do calor as tuas, amarrotado o vestido branco, soltos cabelos nas petuas nuas. Ai, se eu te visse, Madalena pura, sobre o veludo reclina meio, olhos cerrados na volúpia doce, os braços frouxos,
palpitante o seio. Ai, se eu te visse um langué sublime, na face as rosas virginais a pejo. Trêmula fala a protestador baixinho, vermelha a boca, soluçando um beijo. Diz que seria da pureza de anjo, das vestes albas, de condor de asas. Tu queimarás a pisar descalça, criança louca sobre o chão de brasas. No fogo vivo eu me abrasará inteiro, ébrio e sedento na fugaz vertigem. Viu, machucará com o meu dedo impuro as pobres flores da grinalda verde. Infame, eu sorveria em beijos toda a inocência que teu lábio encera, e tu serias no lascivo abraço, anjo enlodado nos paus da terra. Depois, desperta no febre delírio, olhos pisados como um vão lamento. Tu perguntarás que é da minha coroa, eu te diria, desfalhou o vento. Ó, não me chames de coração de gelo, bem distrair-me no fatal segredo. Se de ti fujo, é que te adoro muito. És bela, eu moço, tens amor, eu medo. E agora por fim vou falar do livro As Primaveras de Casimiro de Abreu, um único livro dele e um dos livros mais lidos de toda a poesia brasileira. As Primaveras de Casimiro de Abreu se dividem em 3 partes de caráter bem distinto, que compõem um desenho significativo. A primeira, cujos poemas foram na sua maioria escritos em Portugal, tem por núcleo temático o sofrimento do auxílio, de que decorre a evocação saudosa e o louvor da prática distante, na ausência ou após o retorno. A segunda é centrada nos termos galantes e amorosos. Já a terceira tem caráter menos definido, constituindo numa coletânea variada que recapitula as 2 primeiras e termina por uma sensação intitulada O Livro Negro, dominado pela predominação da morte. O único livro de poesia escrita pelo poeta do romantismo, por ter uma linguagem que aproxima da fala popular. Sua poesia mais notórica é Meus 8 Anos, na qual expressa sua saudade da infância.